Pois é, eu já estou aqui na nossa sala. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre educação, gente. Educação é um assunto muito discutido, porque afinal trata-se da formação das nossas crianças. A alfabetização, seus passos que devem ser certeiros, gente, é o princípio de tudo. Como é que anda a educação nos dias de hoje? Essa fica aí a pergunta no ar. Por isso, hoje nós estamos recebendo aqui o professor de educação, Arthur Machado, para falarmos um pouquinho sobre esse tema, né, professor? Como é que anda a educação hoje, da atualidade? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bárbara. Muito obrigado pelo seu convite. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco de educação, né? Pois é, que é um tema tão complicado hoje em dia, né, professor? Queria que você falasse como é que hoje a gente consegue ver, né, a educação na minha época e hoje totalmente diferente. Mudou tudo, né? Tudo. Infelizmente, Bárbara, hoje o Brasil tem um dos piores sistemas educacionais do mundo. A criança entra no colégio, né? A mãe acha que vai botar a criança, ela vai ser alfabetizada, né? Que ela está aprendendo, e na verdade ela sai do colégio muitas vezes sem saber ler e escrever. Na minha época a gente repetia de ano, né? Tinha repetência, né? Hoje em dia não mais. Por então, quê? Por que se estabeleceu essa nova regra, professor? Olha só, na verdade, partiu de um princípio que faz até sentido, né? Uhum. Vamos supor que você fizesse 13 matérias, Tá. Você passou em 12, aí ficou em uma, vai repetir tudo de novo? Não dá, né? Então você poderia, no semestre seguinte ou no ano seguinte, você repor aquela matéria e aprendendo ao mesmo tempo. Certo. Só que o que aconteceu? O pessoal usou isso para fazer a tal aprovação automática. E aí, no ano seguinte, ninguém ensinava mais nada. E era só para ir passando os alunos, né? Inventaram uma coisa chamada ciclo continuado, que é para você ir aprendendo, só que no final você não aprende. Então vai atrasando o aprendizado do aluno e ele sai, às vezes, muitas vezes, infelizmente, né? Do colégio sem saber ler e escrever ou analfabeto funcional. Vou te dar um dado que é chocante. Apenas 12%, ou seja, em 12 alunos em cada 100, saem do colégio realmente assim, proficientes em português, ou seja, sabendo ler um texto de jornal. Meu Deus do céu. Você acha que hoje essa questão também das redes sociais, da internet, isso também tem trazido um prejuízo para a educação, professor? Olha só, a internet, sem dúvida, é um problema, porque ela tira a atenção do aluno, ela dá a ideia de que o aluno vai aprender com vídeos, etc. Só que nada substitui a leitura. Muitas vezes falam assim, você vai aprender bem pelo celular, você vai aprender bem pelo tablet, mas não é verdade. Aliás, eu tenho 3 filhos e eu tento toda hora tirar os meus filhos do tablet e deixar no livro, né? Então a questão da rede social hoje é um problema, tem muita fonte de informação e o aluno acaba não aprendendo a estudar, porque estudar é importante também. Você tem que não só estudar, mas aprender a estudar. E obviamente a rede social é parte do problema também. Né? Pode ser parte da solução, mas também tem as suas consequências. Né? Né? Tudo é uma questão aí de equilíbrio, né? E a gente vê também que hoje, eu acho que, em especial, a educação dos pequenos, eu acho que tem sido algo que a gente precisa aí tomar mais atenção, né, Sim. professor? O maior problema disparado, Bárbara, que nós vimos no processo educacional dos últimos 20 anos, tá? Foram 20 anos que nós fizemos isso. Foi a troca do sistema de alfabetização. Então, o que aconteceu? Ao invés de nós usarmos o que se chamava antigamente do método sintético, que foi quando nós fomos alfabetizados, o A, E, I, O, U, o fônico, né? Isso passou a ser chamado de método analítico global, ou seja, o aluno começou a aprender pelas palavras, né? Do todo para a parte menor. Sabe qual foi o resultado disso? Eles não conseguiram aprender bem. A ciência da educação, e hoje tem a ciência da educação, tá? A ciência neurológica, que estuda como o cérebro melhor absorve o conhecimento, a ciência mostra que o resultado é que esse método é ineficaz para a alfabetização. Infelizmente, foi o que foi divulgado amplamente no Brasil, em várias escolas. E aí as nossas crianças, nossos pequenos, hoje não conseguem sequer concatenar ideias, ler um texto, realmente entender o que está lendo, compreender uma informação. Eles não sabem diferenciar, olha o perigo, fato de opinião. Uau!
E não tem nada que possa ser feito para mudar isso, professor? Claro, a primeira coisa que nós temos que fazer, e tudo começou com um sistema regulatório, tá? Isso foi feito por lei, foi uma decisão. É começar a mudar o sistema regulatório legislativo do Brasil para que a gente possa começar, pelo menos, a que os pais tenham direito de escolha. Porque hoje a família não pode optar. Eu não sei se você sabe, o sistema pedagógico brasileiro que nós escolhemos, eu brinco que chama pedagogia dos desalmados. Por quê? Porque quando você pega o histórico da ideia, foi de um estudo que parte do princípio que o homem não tem alma. E ele é apenas um cérebro com um sistema nervoso central. Forte isso. Então, a partir daí que surgiu isso. Então, a gente aprende pelas sensações e não pelo intelecto. Então, toda essa pedagogia, que hoje é única no Brasil, você não tem direito a escolher outra, não importa se o seu filho estuda numa escola pública ou numa escola privada, particular, não importa, é lei. Essa pedagogia que reflete um negócio chamado habilidades e competências e tal, sim, é que está no centro do problema. E aí, hoje, a família não pode escolher nem a pedagogia, nem o currículo. Então, a primeira coisa mais simples é tornar de novo, para a família, o poder de decisão. Como é que a gente pode fazer isso? Dentro de casa mesmo, eu sentar com meus filhos e explicar para eles, olha, na escola você vai aprender assim, mas o certo é assado? Olha, é muito difícil isso, a realidade, vamos falar da realidade das famílias brasileiras, né? O pai trabalha, acorda cedo, trabalha, a mãe tem 2 empregos às vezes, não consegue. Então é muito difícil a gente achar que a solução é devolver o problema para os pais. Nós temos que tornar isso mais fácil. Como? Mudando a legislação, alterando uma coisa que surgiu no Brasil, que é uma catástrofe, que chama BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Acabar com a BNCC, alterar isso, e aí você vai permitir que tenham várias escolas com várias opções pedagógicas e vários currículos, como existe na Europa, por exemplo. E aí toda a base educacional na Europa é assim. E aí você vai poder realmente começar a mudar o quadro educacional brasileiro. Mas estamos falando de uma coisa que começa agora, vai ter efeito em 10 anos. É, né? Uma coisa que foi alterada e que a gente vem sofrendo daqui para, 5 anos, e que se precisar ser alterada novamente, então você vê aí, são gerações atrás de gerações, isso, buscando respirar, né? Parece que a gente está só com o narizinho para fora no meio da água ali, né, professor? E buscando uma forma de criar ali os nossos filhos de uma melhor forma de comunicar, de trazer educação, de trazer ali um respaldo. E é o que você falou. Geralmente a mãe tem 2 empregos, o pai trabalha fora, o máximo que a mãe consegue, ou o pai ali, é sentar e fazer a lição de casa com a criança e olhe lá. E olhe lá, até porque como a lição mudou, nem ele entende direito, exatamente, porque ninguém consegue. E olha, não se preocupe, viu? Isso aconteceu comigo. Uma vez minha filha chegou, falou assim, pai, olha aqui a minha lição de casa. Aí eu fui ver, eu falei, eu não consigo nem entender o que o professor está pedindo, porque a metodologia é confusa. É confusa mesmo, então confunde a criança, confunde o adulto, foi um desastre. Agora, a gente está vivendo, sem dúvida, com a água aqui, né, no nariz, mas olha, tem esperança, a gente só tem que começar a fazer, eu diria que vai fazer efeito nem nos nossos filhos, fará nos nossos netos. Mas nós temos que assumir essa responsabilidade de mudar. E aí também veio a pandemia, onde aí as crianças ficaram praticamente 2 anos online, onde a gente se perdeu o contato, né, pessoal, onde a gente teve que colocar as crianças em frente ao computador e falar, olha, goela abaixo, estuda e aprende. Sim. Né? O que esses 2 anos de pandemia com essa educação online afetou diretamente as crianças, professor? Eu acho que você vê, aliás, eu penso, né, que não é surpresa para ninguém o desastre que foi a educação online. Então, quando a gente fala da internet, muita gente fala de forma irresponsável, porque é um modismo. E aí falam, mas é só mudar um programa. Não é. É uma nova forma de pensar e foi uma catástrofe para as crianças. O maior crime que nós fizemos com as nossas crianças de São Paulo, no Brasil em geral, foi deixar as escolas tanto tempo fechadas. Realmente foi uma catástrofe, porque elas perderam o hábito de estudar. Estudar é um hábito. Então, ela tem que aprender a estudar e criar esse hábito. Nós tiramos isso delas, né? Tiramos ela do hábito do estudo, do hábito do pensar, colocamos em frente a uma tela de computador. Muitas vezes o professor competindo com youtubers e programas que são muito mais atraentes, né, do ponto de vista da produção do que uma aula online.
E pior do que isso, ela colocamos em cima dela uma responsabilidade psicológica de que ela, né, se não tivesse ali com a máscara, estivesse tocando na avó, ela poderia causar uma catástrofe. Isso foi mal conduzido. Então a criança hoje tem medo dos seus próprios atos. Então ela ficou traumatizada, achando que ela pode causar a morte de pessoas e tal, e tem medo de ir à escola. E incrível que pareça, apesar de ter tudo aberto hoje, por exemplo, em São Paulo, nós ainda encontramos muitas escolas que ficam no abre e fecha, né, causando um trauma grande na criança pela irregularidade do hábito do estudo. Poxa vida, né? Foram 2 anos realmente traumáticos aí, porque tenho uma filha pequena e realmente foi um vai e volta. E para ela voltar à escola novamente, foi muito difícil essa adaptação, porque ela tinha exatamente esse medo de ir à escola, né? De se separar do pai e da mãe, também que ficou enclausurado em casa. Sim. Mas sabe, professor, uma das coisas que ajudou muito a gente nesse sentido foi trabalhar com a fé com ela. Sem né? dúvida. Que você acha que é importante a gente estabelecer essa espiritualidade, essa questão de fé com a criança dentro desse processo hoje em dia de educação? Olha só, é essencial. Eu não sei de onde tiramos isso, de que a fé não é importante, que a questão da religião e da sua relação com Deus não é importante na educação. Vou te dar um exemplo. Eu geralmente, quando pergunto para mim, Arthur, meu filho está sendo bem educado? Eu faço uma pergunta simples, eu não preciso dar uma prova de matemática, de biologia. Eu pergunto para ele ou para ela o que é o homem. Porque a primeira coisa que a escola tem que ensinar é uma criatura, o que é o homem. E a fé, aliás, tem uma frase linda que fala que a fé é a virtude mais importante do homem, né? Porque ela vai preparar a criança para conhecer o mundo. Então, a fé, por exemplo, existe na ciência. Um cientista, por exemplo, não vai olhar para o céu e vai buscar conhecer ou tentar descobrir alguma coisa se ele não tiver, pelo menos, aquele impulso interno de que existe algo lá a ser descoberto. Isso é um ato de fé. Você tem uma associação que se chama Associação Semeadora, é isso? Eu não sei se temos fotos dessa associação. Queria mostrar, né? Se tiver para a gente colocar. Não temos? Tá. Mas você tem algumas famílias que você auxilia e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa associação, como é que você trabalha junto às famílias, auxiliando elas aí. Tá. Essa ideia começou, como o nome fala, semeadora, com o intuito de semear. Porque a gente entende que as mudanças reais, elas não se dão de forma imediata. Você vai plantar, como diz a Bíblia, né? Algumas sementes nós vamos jogar, vão cair ali, outras aqui, e umas vão prosperar. E essa plantação começou muito simples, começando a alimentar as pessoas. Porque a gente percebeu que na pandemia, parar a economia levaria exatamente a um evento de fome. Isso aconteceu logo com 15 dias. Eu já fazia um trabalho com moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, e a gente já viu o número dobrar em 15 dias que fechou a pandemia. O número foi, assim, absurdo por causa do fechamento dos comércios, né, dos pequenos negócios, do emprego. Então, nós criamos uma associação para começar, primeiro, alimentar, né, depois, ensinar a ter cursos profissionalizantes, né, e começar a criar semeadores. Quer dizer, não seríamos só nós ali, mas outros iriam começar a fazer esse trabalho e ele iria, né, se ampliar. Então, o nosso lema é plantar e cultivar, né, semear e colher. Então, a gente começa um trabalho hoje que o fruto vai ser visto lá na frente. Mas começamos alimentando as famílias, tivemos a bênção de conseguir mais de 70 mil pratos de comida, mais de 20 toneladas de alimentos distribuídos. Isso no meio da pandemia. Você acha que o valor educacional, ele está ligado a essa questão também do voluntariado? Sim, mas o voluntariado não apenas pelo ato de você doar ou você fazer uma filantropia. Porque o que você faz no processo educacional? E isso é bem interessante porque nós somos iguais, né, em essência, mas diferentes em funções. Então, eu sou um péssimo músico, não sou um bom matemático, mas um péssimo músico. Ao contrário de amigos que são ótimos músicos, né? Então, o que acontece? Você aprende que a sociedade, né, é uma formação onde você tem uma ajuda mútua para que você possa crescer e se complementar em produtos e serviços. Então, isso acontece que você vai criando as coisas, né? É aquela velha brincadeira, que é um belíssimo exemplo, como se faz um lápis, né? A madeira vem do Canadá,
né? A grafite vem lá do Sri Lanka, tem todo um processo industrial até que surge o lápis. Então é um trabalho coletivo de produção onde cada um coloca os seus dons. Nesse sentido, o voluntariado e a filantropia ou ajuda mostra que existe uma distorção, algo errado no modelo de sociedade, em que alguém não está conseguindo participar com os seus dons na sociedade. Então, é uma forma de você tentar resgatá-lo para, então, ele entrar com seus dons, que todos temos, e contribuir para a sociedade. É importante também, então, a escola hoje abordar essa questão de liderança para a criança, falar mesmo dessa questão psicológica, psicossomática, trabalhar essa parte também, terapia, dentro do processo educacional desde muito cedo. É importante isso? Você acha que tem uma relevância para a educação? Eu penso dessa vez, se você me permite, o oposto. Eu acho que a criança tinha que começar a aprender a servir. Aliás, o maior líder foi um dos maiores servidores. Então, o nosso problema é que nós queremos fazer pequenos líderes com 7 anos de idade, em que ele ainda tem que ter uma grande humildade em entender que ele está em fase de receber o conhecimento, de conhecer o mundo. Então, às vezes você vê adolescentes e que hoje querem nos ensinar como é o mundo, né? Então ele quer ensinar, dizer, olha, não é assim, agora é a modernidade, ele não ouve mais a avó, não quer mais saber como o pai conheceu a mãe. Então ele está perdendo esse senso de autoridade porque ele quer ser um líder. Eu acho que nós temos que formar servos, pessoas que estão dispostas a servir. E como sendo um excelente servidor, aí sim, será um excepcional líder. E como pai, como mãe, a gente tem essa missão, né? De falar, olha, peraí, eu sou autoridade aqui. Quando você estiver morando embaixo do meu teto, comendo da comida que eu estou pagando. Isso. Como foi os nossos valores, né, antigamente, né, professor? Eu acho que isso sempre foi muito claro na minha casa, sabe? A gente sabia quem era a mãe, quem era o pai, a autoridade de cada um e cada um fazia o seu papel. Sim. Hoje o filho põe o dedo na cara da mãe e do pai e ele fala, e o pai fala, ok. Né? Até lá em casa, até a gente faz uma coisa engraçada, a gente vai comer em algum lugar, muitas mães falam, onde você quer sentar, meu filho? Tem muito essa questão. Eu falo, não, você vai sentar aqui, esse é o seu lugar. Né? Ah, mas nossa, você está sendo duro com a criança. Não, você está exercendo com pequenos atos a autoridade, ensinando a criança, que no tempo certo ela vai escolher o lugar que ela vai sentar, né, doutor? Perfeito, perfeito. Você está certíssima. Infelizmente, isso é uma mudança e isso impacta na sala de aula. É por isso que o professor deixou de ser uma autoridade em sala de aula, porque hoje o pai passou a ser um garçom da criança. Eu digo que sou animador cultural, né? Chega no final de semana, o que você quer fazer? Né? Chega para a criança e pergunta, o que você quer fazer? E aí você fica tendo que atender a criança e seus desejos, enquanto você tem que ensiná-lo aos poucos a crescer e a se tornar um homem e uma mulher. Então, assim, a questão da autoridade tem um ponto que é até pior. A gente pensa a autoridade como norma. Isso é correto, mas não é só isso. Como fonte confiável. O maior problema dos pais hoje e mães que trazem hoje nas famílias uma grande frustração é que eles deixaram de ser uma fonte confiável de informação. Então passou a ser youtuber, passou a ser o governo, passou a ser um programa do Instagram, mas não é mais o pai e a mãe para apontar o que é a verdade. A gente tem que retornar isso. Poxa, super, né, interessante. Então, tente retomar isso, né? Tente retomar as rédeas da situação aí da tua casa para os teus filhos confiarem em você. E aí, muitas vezes o filho acaba indo falar com a vizinha, com o amiguinho, com o fulano, mas com você não tem essa liberdade porque você não passa essa autoridade de tipo, não, eu sei o que eu faço, eu tenho maturidade, eu tenho, né, uma história de vida e o seu filho muitas vezes se inspirar em você, né, professor? Eu acho que a gente tem que ser inspiração para os nossos filhos e isso tem se perdido, né? Completamente. Eu não sei se você lembra, tinha uma música antiga do Nelson Gonçalves, Naquela Mesa. E aí um refrão, eu sou péssimo cantor, eu disse logo no início, mas tem um refrão que ele vira e fala assim, senta o pai na mesa, né? E ele fala assim, nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu virei seu fã. E isso eu tive com meu pai e eu acho que com minha mãe, e eu não vejo mais essa admiração que se tem, né? E é importante, você que é pai e mãe, vai ouvir muita gente dizendo, não exerça sua autoridade, fale, você é amigo do seu filho, você é pai, você é mãe, exerça sua autoridade, diga, daqui do muro da minha casa para dentro tem ordem
tem autoridade, sou eu, minha mulher, sua mãe, seu pai, exerça a autoridade. Não que nós não podemos, né, um dia falar para o nosso filho, o que você quer fazer hoje? Não, sim, mas acho que isso tem que ser um plus, não pode ser uma regra, porque senão nós vamos inverter os papéis, né? E aí, se invertermos os papéis, a coisa que já tá, o barco que já tá metade cheio, vai afundar de vez. De vez, ele faz o que ele quer, né? Não é? Ele vai achar que nós estamos ali para servi-lo, né? Exatamente. Acho que agora chegou as nossas fotos. Vamos colocar aí o professor ali com algumas famílias auxiliando ali no projeto para a gente fechar. Olha que lindo. Conta um pouquinho para mim, você já falou um pouquinho, mas retoma aqui para a gente essas fotos, claro, professor, por favor. Isso é um trabalho que nós fizemos no início da pandemia, com 15 dias já de fechado, todo mundo dizendo fique em casa, etc, por amor. Uhum. E o que a gente fez foi o contrário, por amor, porque o verdadeiro amor é aquele que é feito para o sacrifício, para servir. Então nós fomos às ruas, com máscara, com tudo, e a gente começou a preparar as quentinhas, né, que a gente começou os pratos, e nós temos um projeto que é mais que pão, porque não é só o alimento. É mais que pão, mas também, né, levar a palavra de Deus, levar um consolo, levar uma esperança para as pessoas. Sim. Então, isso aí foi algumas comunidades aqui de São Paulo, né, Vila Gabi, por exemplo. Nas ruas, nós entramos nas comunidades que foram muito abaladas, porque você tem um número muito grande de familiares num espaço muito pequeno. Né? E a gente vê que a educação ela está ligada ali realmente 100% com o amor, com a alimentação. Né? A criança muitas vezes não tem alimentação adequada, ela vai estudar, ela não consegue absorver ali o que ela está aprendendo por, às vezes, não ter o que comer em casa. Isso é muito preocupante, né? Isso é gravíssimo pelo seguinte, se você não comer proteína até uma determinada idade correta, você não consegue fazer a sinapse do cérebro. Então, você, por exemplo, às vezes tem uma criança que fala assim, eu não sou boa em matemática. E esse é o maior desperdício do Brasil, tá? Nós perdemos os nossos talentos, nós perdemos os gênios. Porque essa criança poderia ter sido boa em matemática se ela tivesse comido a proteína. E não é que ela não seja boa, não é que ela está se esforçando, ela simplesmente não fez essa sinapse cerebral. Tá? Então, a alimentação é seríssima. E por isso que a questão da alimentação é grave no nosso país, não é só pela questão da fome em si, que também é, mas é porque a base da alimentação hoje da grande população brasileira é ovo frito, ovo e salsicha frita. Né? E isso é pouca proteína. Né? Muito por causa dos problemas que nós temos enfrentado mesmo de soberania, de vender a nossa comida para fora, vender nossas terras. Então a gente tem um problema hoje, né, de alimentação, né, de falar mal do nosso agronegócio, tudo isso impacta na nossa, acaba estourando na educação. A criança tem que comer direito. Puxa vida, olha só, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa, mas é um ciclo, né? Sim. É como a fauna, a flora precisa ter todo ali um ciclo para poder dar certo e funcionar, né, perfeito, professor? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão nos assistindo, né, que estão falando, e agora, o que nós vamos fazer? Estamos de mãos atadas, mas sempre tem ali uma luz no fim do túnel, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança aí para os pais e as mães que estão nos assistindo. Primeiro, não esqueça que os filhos são herança de Deus. Então, é uma herança, um presente. Nós temos que ter essa responsabilidade de administrar bem essa herança. E é muito simples. Parece que é complexo, que é muita coisa que a gente não vai dar conta. Se nós fizermos o básico, dizer eu sou seu pai, eu sou sua mãe, passar os valores, os princípios, o seu filho nunca mais vai esquecer. Todos nós nos lembramos de momentos com os nossos pais em que ele nos deu um princípio, uma palavra de autoridade e graças a eles aquilo nos formou como homens e mulheres. Faça isso e seu filho será muito bem educado, baseado em princípios, valores e tradição. Muito bem, olha, muito obrigada, professor Arthur, por essa aula, por essa explanação tão bacana para a gente falar sobre um assunto realmente que é preocupante, mas que a gente tem que sempre ter fé e torcer que tudo vai melhorar, nem que se for daqui 10 anos, né? É isso aí, ter fé. Muito bom. Olha, gente, no próximo bloco a gente vai ter muito humor por aqui, pois é. Olha, eu queria que você deixasse os seus contatos pra gente antes da gente ir pro break e daqui a pouquinho a gente vai sorrir um pouquinho, porque sorrir também faz bem, não faz? Fundamental. Fundamental. Então vou deixar para quem quiser saber mais sobre educação, quiser debater, mandar os seus problemas, suas dúvidas também, tá? Vai no meu Instagram, é @Arthur com TH, Arthur Pinheiro Machado. @Arthur Pinheiro Machado. Pode mandar dúvida, sou eu mesmo que respondo e a gente vai te ajudar.